Estamos começando mais um Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção em família. Eu sou a Grazi. E eu sou o Wagner. E neste episódio nós vamos conversar sobre os desafios de se educar os nossos filhos. E antes de entrar no tema, vai uns recadinhos aí. Nós temos uma parceria incrível com a editora Juruá e todo o acervo sobre adoção tem descontos exclusivos para quem nos acompanha. Então basta clicar aí no link da descrição para você garantir os seus descontos. E não são poucos títulos, né? Não, tem sobre o tema. Tem bastante. Além disso, também temos um aplicativo chamado Adoção Brasil. Neste aplicativo você tem informações sobre o processo de adoção, os principais programas de busca ativa. Ele é a porta de entrada para o nosso grupo exclusivo no Telegram. E eu tenho muito orgulho e muito carinho do nosso grupo no Telegram, porque lá nós viramos uma família, uma rede de apoio, com pretendentes, pessoas em todas as etapas do processo, até no pós-adoção também, que compartilham as suas experiências com os filhos. Então, o pessoal se ajuda muito, tirando dúvidas, dando apoio quando um está desanimado. Sempre tem um ombro dá amigo. Força, justamente o ombro amigo. E por mais que nós já temos os nossos filhos, nós continuamos aprendendo com cada troca de experiência. É muito enriquecedora. Deu trava-língua. Enriquecedora e é super enriquecedor, válido. Entra participar. Lá e confira. Exatamente. E aproveitando que você está aí, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e comente. Certo. Vamos ao tema? Vamos. Eu quero começar falando que na nossa conversa de hoje, como a gente sempre propõe em todos os episódios, reflexão. Então o que a gente vai conversar aqui, nós não estamos julgando a educação das gerações anteriores, né? A gente não vai apontar dedo, porque foi errado, que forma de se educar é certa, que forma de se educar é errada. Eu sou educadora parental, então eu queria começar traçando uma linha do tempo, né? Porque para ficar mais, para a gente até chegar na nossa educação, como a nossa educação se transformou desde a geração, ela se transforma desde a geração dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e na nossa geração agora, nós estamos na faixa dos 40 anos, tá tendo uma transformação mais latente ainda, né? Com tudo que a gente vai conversar agora, com a evolução como a sociedade evoluiu, a ciência, a literatura, que hoje foca muito mais na infância, então a gente vai entender, né? Nós temos uma educação tradicional, que é cultural, né? Não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Uma educação que vem desde os nossos tataravós, que é aquela educação autoritária, em que a criança não tinha voz, não podia expressar seus sentimentos. Na verdade, os sentimentos não eram para as crianças, os adultos não nomeavam, até porque eles não sabiam nomear, né? Então, era aquela educação autoritária do que eu mando, você obedece, com castigos físicos, psicológicos também, através de aquele famoso cantinho do pensamento, né? Com o passar do tempo, a gente nota que a educação ela muda bastante, né? A forma de se educar muda também, de passar os valores, os princípios, tem mudado com bastante frequência. Foi como a Grazi disse, né? Nessa questão da linha do tempo, a gente escuta as histórias dos nossos pais, que os avós deles, quando se jantava na mesa, muitas vezes a criança não podia estar na mesma mesa.
né? Então as crianças não estavam na mesa dos adultos. Era um silêncio absoluto em que só se ouvia os talheres. E aí na geração seguinte as crianças estavam na mesa, mas não podiam fazer barulho, não podiam conversar, não podiam brincar, aquela coisa toda. Né? Então a gente vai chegando mais pra gente, a gente já aqui como filhos, a gente já teve uma interação maior, na mesa de jantar era hora de se conversar em família, de falar como foi o nosso dia. Tinha uma bagunça ou outra, porque a gente querendo ou não sempre fazia bagunça, né? E com os nossos filhos tem mais abertura ainda. Então, a gente entende que é uma evolução. E como eu disse, não tem nada de errado de dizer que eles estavam errados. Porque naquela época era o repertório e ferramenta que se tinha, que eles tinham acesso, que se conhecia. E isso e essa educação tradicional, eu não gosto muito de usar o termo autoritária, porque também nem toda educação, nem 100% da educação que as gerações anteriores tiveram é autoritária, mas foi se transformando e, como eu disse, o castigo era uma forma de controle. As crianças não eram nomeados, as crianças não tinham seus sentimentos, não podiam ter seus sentimentos nomeados, então tornavam-se adultos que também não sabiam acolher, entender e nomear esses sentimentos. Então hoje a gente conversa muito, né, que porque há tantos adultos precisando fazer terapias. Novamente, não é culpa dos pais, e assim, a gente está falando de acordo com a nossa experiência também, né? De acordo com o que nós vivemos e que a gente tem visto aí que aconteceu. E realmente não é culpa dos pais, os pais não agiram de maneira errada, ninguém faz isso de propósito, é porque era a forma que se educava na época. É histórico, era né? Que então, se conhecia, exatamente. Né? Não tem como mudar. A sociedade daquela época funcionava daquela forma. E hoje em dia já funciona de outra, então a gente está em constante evolução. Isso que é importante ressaltar para todo mundo. Né? E com a ciência tendo esse olhar para a infância, desde a primeira infância, o nosso cérebro ele termina de se formar aos 25 anos de idade. Então, a gente, uma criança como que a gente quer exigir que uma criança de 2 anos saiba dizer o que está sentindo se ela não, o cérebro dela não está maduro, ela não tem, novamente, não tem repertório. Então é isso que a gente tem que ensinar às nossas crianças. Aqui em casa a gente ajuda os nossos filhos a nomear o que eles estão sentindo desde já. Desde pequenos, né? A gente vem trabalhando nisso. A gente permite que os nossos filhos expressem até os sentimentos ditos como ruins, né? A inveja, a tristeza, principalmente a raiva, né? Então a gente sempre olhando, né, pra gente aqui dentro de casa, a gente já começou a aprender a nomear também esses sentimentos. Mas na fase adulta agora, entendeu? Com mais informação, com mais estudo. Então, muitas vezes, a gente sabe que nem mesmo os adultos de hoje, eles sabem nomear muito bem os sentimentos e vão ter dificuldades de passar isso pra frente. E o que fazer com eles também. E o que fazer com esses sentimentos, né? Então, a gente tem que mostrar, e a gente mostra bastante para as crianças aqui em casa, que a parte de tristeza, de raiva, de felicidade, faz parte dela. E não tem nada de errado sentir isso. Né? Exatamente, é humano. Porque muitas vezes a criança, por não ter ferramenta, uma criança pequena ainda, né? Quando ela se frustra, ela se irrita, normalmente a forma que ela encontra de se comunicar é o choro, é o grito. Porque ela não tem outro recurso, não tem argumentos e vocabulário suficiente, repertório, para poder entender, dialogar. Então cabe a nós, né? Como pais, como mães, né, os adultos ali, falar, filho, você está sentindo isso, o que aconteceu, né? E quando dá essa liberdade, de ela saber que ela pode chegar para você quando tá brava, falar, eu tô brava, eu tô triste. De repente, eu tô triste por quê? Porque você não deixou eu comer a sobremesa antes do almoço. Aí a gente explica, não, filho, a sobremesa vai comer depois, primeiro a gente come arroz e feijão,
Depois, para ela entender o porquê que ela também não tá comendo. E lógico, fala, filha, tá, ok, você ficou brava, a gente entende, mas é assim que funciona. E aqui em casa, exatamente, porque as pessoas confundem, elas acham que se você não dá uma educação autoritária, você vai para outro extremo, que é a da educação permissiva. Que é muito permissivo. E há o caminho do meio. Sim. E quando a gente estuda sobre parentalidade, eu caí na educação, eu caí em um artigo de educação, de disciplina positiva por um acaso, e eu me interessei pelo assunto, fui lendo cada vez mais, foi fazendo sentido para mim. Era aquela a forma da maternagem que eu desejava, né? Que é essa educação respeitosa, de dar liberdade das crianças aqui em casa expressarem o que estão sentindo desde já, e sempre para que eles cresçam adultos com inteligência emocional, que saibam expressar, que saibam quando não estão confortáveis com a situação. Quando estão se sentindo bem com algum cenário ali, com alguma coisa que está acontecendo. Que eles possam se impor. Exatamente. De claro, chegar com e explicar, todo respeito, com toda educação, mas que saibam se impor e tenham autonomia. Que pra gente que é o mais importante é essa questão da inteligência, que cresçam adultos com inteligência emocional da melhor maneira possível, né? Sim, porque a gente escuta muito, né, a gente também, uma hora ou outra já deve ter falado, mas eu cresci assim, fui educado assim e tô vivo até hoje. Mas como a Grazi disse anteriormente, a gente tá vivo até hoje, mas tá aí sem entender o que acontece, precisando de terapia, e também não tem nada de errado e ruim você precisar de uma ajuda profissional. Não. Né? Então, se entender que precisa, e trazendo para nossa temática, que é mais relacionada à adoção, a gente tem que entender que muitas vezes essas crianças que foram ali acolhidas, que agora estão aí dentro da sua família, dentro do seu lar, se a gente já não teve direito a essas ferramentas, elas que sofreram por situações que a gente nem consegue imaginar, abandono afetivo, entre tantas outras coisas. Então, né? O trabalho até de acolhimento, de empatia da nossa parte tem que ser muito maior. Né? A gente tem que ter um esforço. Não estamos dizendo também que são todos os casos. Mas quando as crianças chegam, e principalmente chegam desse acolhimento, elas também estão envolvidas dentro de uma armadura emocional, que elas têm medo de se ferir novamente. Então elas normalmente são mais fechadas, elas vão ter mais dificuldades com esse medo, porque ela aprendeu que de repente sentir raiva, sentir ódio, gritar e chorar é ruim, é feio, e ela tem medo de transparecer isso, porque vai falar, agora meu pai e minha mãe não vai gostar de mim e de repente eu vou voltar pra briga, entendeu? Esse tipo de situação. E a gente tá ali pra explicar, falar, você tá bravo, tudo bem, vamos entender o porquê você tá bravo? Tem como a gente resolver isso para que da próxima vez você não fique tão bravo? Ou que você consiga conversar? O que um ser humano mais deseja, isso qualquer ser humano, é se sentir amado e pertencente. Uhum. Então quando a gente dá espaço para os nossos filhos falarem o que estão sentindo, eles vai gerar essa conexão, eles vão se sentir amados e pertencentes à família. Sim, né? E sem punição, né? Acho que a palavra punição que acaba inibindo a criança de conversar com a gente, de se abrir. Tem até exemplos... A gente pode falar, a gente tá falando... A gente pode falar de ferramentas, desse repertório, dessas ferramentas que a gente... Em outro episódio. Eu queria falar uma coisa que durante o meu estudo da certificação, me chamou muita atenção, um exemplo assim, um exemplo bem básico que a gente fala. Um adulto, você recebe amigos em casa e o seu amigo vai e derruba um copo de água. Qual que é a sua primeira... Tá tudo bem com você? Você não se machucou? Não se preocupa, deixa aqui que eu limpo. Uhum. E por que quando é uma criança, você tem outra postura, outro comportamento? Você vai brigar,
você vai dar qualificações, exemplo, você é um desastrado, você não sabe fazer direito. Por que a gente não pode, por que a gente não trata essa criança com o nosso filho, ou qualquer outra criança que seja, com essa empatia e respeito? Né? Da mesma forma, por que são 2 pesos e 2 medidas? Aquele mesmo exemplo que a gente, inclusive a gente usa bastante, porque a Tata, ela é bastante brincalhona, né? A nossa caçulinha, ela é bem peralta, então ela sobe em tudo, brinca em tudo, e vira e mexe, ela cai. E antigamente a gente tinha o hábito de falar, não foi nada não, levanta e continua brincando. Mas ela se machucou, ela caiu, tá doendo, ela tá chorando. Então só de você mudar a pergunta e falar, filha, tá tudo bem com você? Você está bem, você está né? bem? A Se primeira machucou? coisa que a gente pergunta. E não foi nada não, levanta e sai correndo pra brincar. Às vezes doeu, porque quando você cai e bate o joelho, esfola o joelho, dói. E tudo bem ela sentir essa dor também. Não tem nada de errado nela sentir essa dor. E há tantas formas de você acolher o seu filho. Sim. Você pode... você quer um abraço? Você quer um beijo? E às vezes ela fala, né? A gente pergunta, você quer um abraço? Ela fala, não. Então naquela hora ela não queria. E tudo bem. Tudo bem, filha. Não é pessoal. Fala, a mamãe e o papai tá aqui. Se você quiser um abraço depois, você avisa, né? Você vem, fala. abraça, que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra te ajudar. E isso é uma construção, é consistência, né? É o dia Óbvio, a dia. Assim, não é de um dia pro outro que ela tá conseguindo, ela é uma criança de 4 anos, ela tá conseguindo... Ela ainda não tem todo esse repertório, mas ela... Mas pra idade dela, a gente fica... Teve uma situação até curiosa, vou até abrir aqui pra que normalmente quando ela fica mais nervosa, mais irritada, a gente costuma trabalhar a respiração com ela, né? Eu acho que eu já sei até o que você vai falar. O assopra a velhinha e cheira a florzinha, né? Do inspira, né? Isso, então ela trabalha a respiração. E a gente foi num shopping, aí a Grazi foi mal atendida numa loja, e a Grazi saiu bem brava da loja, bem brava, e ela tava junto com a Tata. A Tata olhou pra ela e falou, mamãe, calma, cheira a florzinha, né? Apaga a velhinha. Apaga a velhinha e cheira a florzinha. Apaga a velhinha. Entendeu? Aí ela deu risada, lógico, porque ela falou, né, eu tô ensinando ela e eu não consegui me controlar. Então pra você ver como já vai surtindo efeito nela. Sim, e eu tava mostrando pra ela que ela era humana também. Eu falei, poxa, filha, a mamãe ficou nervosa mesmo, eu preciso cheirar a florzinha, apagar a velhinha, eu preciso respirar pra me acalmar. E lógico, nós não somos perfeitos. Sim. Eu tô longe de ser a mãe perfeita, não quero ser. Porque acho que quando a gente quer atingir essa perfeição, a gente perde a nossa humanidade. Sim. Né, no sentido de... E a gente vai errar e vai acertar. Tem dias que vai errar mais do que os outros dias você vai acertar mais. Não é sempre que a gente vai ter o nosso autocontrole. Sim. Né? Então, essas ferramentas que eu aprendi estudando, quando eu percebo que eu vou ficar irritada, eu peço para ele assumir, entre aspas, assumir o controle, né? Eu prefiro me afastar um pouco, eu falo, filha, agora a mamãe não consegue ajudar, eu preciso sair, a mesma coisa a ele. E eu acho que parceria é tudo, né, Vá? Nessa questão então, da educação, né? Tem que dialogar, conversar bastante. Lógico, nós somos indivíduos, tivemos uma educação diferente, mas assim, apesar da educação ser diferente, a geração era basicamente a mesma. Então foi muito parecido na questão de educação, né? E como a gente disse, não é que eles fizeram errado, não é que os pais deles fizeram errado, os avós fizeram errado. Porque lá na frente, com os nossos filhos, aí seriam os nossos netos, a educação também já vai estar diferente. Ela também vai ter evoluído. Terão outras ferramentas e recursos para que vá se melhorando essa condição toda, né? E quando a gente se apropria da nossa maneira de maternar, de paternar, nós não estamos... E a gente faz coisas diferentes do que nossos pais fizeram com a gente... A gente não precisa falar de novo, porque foi por questão de repertório, de ferramentas.
nós não estamos desonrando. Exatamente. Eu acredito, nós Sim. estamos nos apropriando. Sim. Da Porque nós só somos quem somos pela criação que tivemos. Sim. Então, entendeu? Não tem nada de errado. Eles transmitiram Os valores, a ética. Então eles trouxeram tudo, eles conseguiram trazer, apresentar isso pra gente. Né? Então, e óbvio que tudo isso a gente passa para os nossos filhos. Exatamente. Que ele vem passando de geração acredita. a geração. Entendeu? Então aqui a gente não tá para dizer também o que é ética, né? O que são valores, o que são princípios. Cada um tem os seus, a gente tem os nossos. De acordo com a sua realidade, com a sua vivência, E né? de acordo com o que foi vindo entre as gerações, né? Que tá dentro da nossa família, do nosso contexto. E pra gente tá tudo ok, que a gente entende que também existem outras formas, né, de trabalhar a educação da criança, a educação não pedagógica, né? Não ensinar a somar, abecedário, a multiplicar, a dividir. Essa educação de princípios, valores, éticas. Eu acho que a palavra é respeitosa. Uma educação respeitosa. Uma educação mais respeitosa. Vira e mexe, a gente vai errar. E vamos errar sim. E a gente procura aprender com esse erro para evitar que ele aconteça futuramente. Mas todos aqui são seres humanos. Sim. Então uma hora ou outra a gente vai escorregar e vai vacilar. Mas a gente, pelo menos sabendo que existem ferramentas e recursos, né, para nos ajudar, por que não usá-los? Né? Por que fechar simplesmente, virar as costas e achar que a gente sabe tudo? A gente não sabe tudo. Lógico. E a gente não vai... Não são todas as... falando das ferramentas, óbvio que não vão ser todas que vão funcionar. Sim. E uma coisa não existe uma receita de bolo para isso. Não existe. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, nessa jornada da parentalidade, o principal nós não temos controle sobre o sentimento dos nossos filhos. A gente não consegue. Sim. Agora você passa de raiva pra ficar feliz, tal, né? Então, mas me ensinou ao que eu vou fazer diante do comportamento do meu filho, né? Então os meus estudos me deram ferramentas do como eu vou agir diante de uma birra dos meus filhos. Sim. Né? Eu vou entender, vou acolher, vou ajudá-la a nomear. É isso que eu vou fazer. É isso que eu acredito. Direcionar o comportamento. Comportamento, sentimento. Né? Aquele comportamento desafiador. Né? Para poder entender e, querendo ou não, as crianças elas são umas esponjas, então acaba sendo orgânico para elas. Sim. E quando você menos espera, a coisa já está fluindo no sentido de que ela consiga já ter mais essa autonomia. E essa questão dos sentimentos é super importante, inclusive... Nós pelo menos aqui, nós achamos que é a questão, novamente, da inteligência emocional. A inteligência emocional é fundamental. Hoje se fala muito na questão corporativa, mas para chegar na questão corporativa tem que ter uma base. E a base agora está na nossa mão. Uhum. Porque esse é o momento. Que eles são crianças, é mais fácil aprender agora do que tentar explicar como funciona. Em qualquer relacionamento. Sim, também, qualquer relacionamento, né? De sim. amizade. Sim, para tudo. De tudo, pra né? tudo, não só profissionalmente, é para a vida. Então a gente realmente entende que cada família tem a sua forma, vai ter a sua forma de conduzir, mas da mesma forma que se você for para analisar, por exemplo, ninguém é preparado para ser pai e mãe. Não existe isso, né? Ninguém explica para você como é ser pai e ser mãe. Só depois que você se transforma, né? Que você vira pai e mãe, que você entende o que é ser pai e ser mãe. Então, vamos lá. Primeiro, ninguém explica isso. Gravidez explicam tecnicamente. Quando a partir daquele momento que acredito que seja a maior parte... o foco acaba sendo nos cuidados, isso, né? Na sobrevivência do bebê. Né? E aí, em algum momento da vida, você se depara ali com uma infertilidade que você nunca foi preparado para lidar com isso e acabou optando pela adoção por ser a forma de gerar o seu filho. Né? Então ali, e nesse processo de adoção, você que está escutando a gente, você está se preparando, você está estudando, você está procurando informações
para poder levar esse processo de adoção, as etapas da adoção com mais leveza, né? Porque com mais serenidade. eu acho tão importante o caminho da adoção, na parentalidade adotiva. A gente tem tanto tempo para se preparar. Sim, usar esse tempo de espera tanto burocrático e depois focar, na fila. Exatamente, não focar. É que nem eu falo, a gente foca tanto no processo, como funciona, como é isso, é aquilo, e a gente acaba esquecendo o principal, que é quando nossos filhos chegam. Porque se você for analisar de processo burocrático, o nosso primeiro processo de adoção do nosso filho mais velho foram 4 anos, somando burocrático e tempo de espera. Sim. Mas o tempo que você vai viver com o seu filho, 60, 70, 80 anos, sei lá quantos. Uhum. Entendeu? Pra você ver a diferença. Porque não importa a idade do seu filho, ele sempre será seu filho. Uhum. Da mesma forma que nós continuamos sendo as crianças dos nossos pais, entendeu? E é responsabilidade nossa, né? Sim. Então a gente segue com esse tipo de orientação, segue trazendo esse tipo de conteúdo para que a gente possa parar e refletir e trazer uma outra visão do que pode vir a acontecer aí. E com os filhos, né, como a gente disse, quando vem através da adoção, realmente tem uma outra tratativa ali. E se a educação respeitosa faz sentido para você, quando vira a chave, porque a gente vem dessa educação tradicional, é difícil a gente virar a chavinha, né? É difícil. Então, acho que quando eu mergulhei nesse mundo, a minha chavinha foi mudando e até o momento que tudo ficou orgânico. Sim. Né? Porque no início você para, poxa, o que eu posso fazer agora? Né? Ela tá, né? Que ferramenta que eu posso usar, como que eu posso colher e tal. Mas com a consistência, de novo, a maternagem que eu acredito que eu quero exercer com meus filhos, se torna orgânico e flui. E é como o Vá contou, né? Até que chega eu escutar da Tata. Ela que tava me acolhendo e me acalmando. Falou, mamãe, vamos me dando uma ferramenta. Vamos né? Respirar florzinha, que você tá muito nervosa. E cada faixa etária, né, tem seu desenvolvimento, vai ter as ferramentas também, vai ter as ferramentas mais adequadas, a forma de se conduzir, porque, lógico, os desafios. São diferentes, de acordo com a idade. Isso tem relação com a idade, não tem nenhuma relação por ter sido através da adoção. Exatamente, eu queria dizer isso. E quando a gente se prepara, eu acredito 100% a gente nunca vai estar preparado. Mas quando a gente se prepara da melhor maneira possível, fica mais fácil, a gente fica mais atento a entender o que faz parte da história que o nosso filho traz, né, algum trauma, alguma demanda que esteja relacionado com a história dele e o que é uma questão de desafio da idade mesmo, de desenvolvimento, né? Isso. Eu acho que é isso. Foi isso. Foi. Porque se deixar a gente vai ficar falando. A gente vai embora. Então vamos guardar um pouco de assunto pro próximo episódio. Porque é um tema que dá pra destrinchar em várias outras partes, questões. Então continuem nos acompanhando. Nós também estamos nos principais agregadores de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Então continuem acompanhando a gente, compartilhem com as pessoas que estão ao seu redor aí. Fiquem bem e se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.